E aí, pessoal? Beleza? Pessoal, na aula de hoje vamos abordar uma atividade de SQL, né? Essa atividade relacionada à criação de um banco de dados, né? E compreendendo o código criado para gerar esse banco de dados, né? Um pouco de prática também na ferramenta de Beaver e no PGAdmin ao mesmo tempo, né? De fato que vai ajudar vocês aí a compreender e também replicar essa atividade, tá? Na prática de vocês. Então vamos lá. Eu tenho aqui, eu já instalei o Beaver, eu já tenho o PGAdmin instalado, em outra aula eu já mostrei isso. Então o Beaver eu tenho aqui instalado, eu vou só abrir ele, tá? Eu tenho o PGAdmin também. Assim, o Beaver, ele é uma ferramenta, né, pessoal, que ele, de certa forma, acessa diferentes bancos de dados, você utiliza a ferramenta como um caminho, né, para você acessar diferentes bancos de dados, tá? Eu vou, aqui ele está perguntando para atualizar, não vou atualizar agora, vou fechar isso também. Eu tenho aqui, quando eu instalo o Beaver, ele já cria essa conexão, eu mostro isso na instalação do Beaver, né? Eu tenho aqui um banco de dados, tá? Da local, que eu criei, né? Que eu criei essa conexão, eu vou apagar essa conexão e vou mostrar como a gente faz ela novamente, tá? Eu tenho aqui, ó, criar uma conexão. Então você precisa ter um banco de dados instalado já. No nosso caso, o Postgres, né? O PostgreSQL, né? Então a gente vai ter que ter já instalado o Postgres. Em outra aula eu mostro aí como a gente instala o Postgres ou o Beaver, né? É bem simples, só baixar na internet. Então eu vou avançar aqui. Ele vai perguntar qual o banco de dados, né, que eu quero. Eu vou deixar esse Postgres que já vem lá nele, né, então eu vou criar essa conexão aqui com o Postgres e uma senha, né? Eu criei essa senha também na instalação do meu Postgres, tá? Então eu vou concluir aqui e vai aparecer o que eu já tinha. Só que aqui eu tenho que esse próprio banco de dados que já vem nele aqui com esse esquema e esse esquema Postgres, enfim, mas não vem nenhuma tabela, não vem nada. Beleza, e se eu quiser criar um banco de dados aqui nessa conexão? Veja, eu vou abrir agora o PGAdmin, que quando você... Eu vou abrir o 4, não sei se o 4 aqui está funcionando bem. Quando você baixa o Postgres e instala, deu um erro ali na instalação de outro software. Quando você baixa o Postgres e instala, você já tem esse PGAdmin, que é também uma ferramenta que você pode utilizar, né, para acessar bancos de dados, enfim, do Postgres, né? O próprio Postgres, tá? Para gerenciar aí os bancos de dados do Postgres. Eu tô com duas versões aqui dela. Eu tô com 4 e a 3. Não estou enganado se esse 4 tava com um problemazinho, mas pronto. Ele tá pedindo aqui a senha. Deixa eu ver se era isso mesmo. Isso. Tá, eu tenho dois Postgres aqui instalados. Eu vou abrir. Deixa eu ver se está certa essa senha. Geralmente eu jogo Postgres, está certo. Então veja que aqui eu não tenho nenhum banco de dados, só tenho esse banco de dados Postgres aqui. Então atenção, aqui quando eu crio um banco de dados no PGAdmin, né, eu vou mostrar a vocês, ele de fato é criado lá no banco, né? Também. Tá, ok, depois eu vejo isso aqui, dá um errozinho. Quando eu volto aqui no PGAdmin, eu também posso criar um banco de dados aqui, tá? Veja que eu tentei acessar, eu cliquei aqui em editar conexão, eu tentei acessar o banco de dados Postgres. Eu posso criar um banco de dados por aqui, criar um banco de dados. Vou chamar esse banco de dados de fast underline food. Vou deixar o resto padrão, certo? Ele está dizendo que já existe um, eu já criei em algum outro momento esse banco de dados fast food. Deve estar aqui nessa outra. Deixa eu ver.
Tem 9 bancos de dados aqui. Exato, ó, tem vários bancos de dados aqui que eu criei. Eu vou apagar. Para eu apagar ele aqui, eu vou... Deixa eu ver se eu consigo aqui apagar ele, ó. Clicar com o botão direito e dou cadê ele? Delete drop. Yes. Ok. Tem uns errozinhos aí, mas vamos desconsiderar isso por enquanto. Isso aqui é porque na minha máquina tá assim, tá, gente? Mas aí você já tá vendo como é que eu apago. Tô usando o pgadmin aqui para isso. Beleza? Então, ó, essas decorrências são importantes porque você vai muitas vezes lidar com ela. Estou apagando todos esses bancos que eu já tinha aqui, com exceção desse CGET sistema tênis, esse aqui tudo bem. Tá, então eu volto aqui você usa o que você quiser, né? Para o Debeaver, cria aqui um banco de dados nessa conexão. Então eu vou criar agora fast underline food. Ele agora vai criar um fast food aqui, tá? O banco está aqui. Então, se a gente for no material, aqui o material, se esse não tiver desatualizado, acho que não, aqui no capítulo 2, né, desse material, eu trago para vocês um exemplo, tabelas e relacionamentos, de um banco de dados. Então, o que é que eu quero? Eu quero que você crie as tabelas. Já criei o banco, quero que crie as tabelas, criar a tabela cliente. A gente vai ter uma aula que a gente vai entender melhor esses tipos, tá? Vai trabalhar isso em mais detalhes, uma aula sobre isso. Mas o que eu quero agora é que você execute isso aqui, mesmo que você não esteja compreendendo completamente, apesar de não ser difícil, né? Alguns conceitos eu já dei quando a gente falou de modelagem. Então, o que é que eu quero que você faça? Pegue esse código aqui no Fast Food, tá? Você vai criar o botão direito, um editor, abrir um script SQL, você vai colar isso aqui. Por enquanto é bom, o ideal é que você digite, não tem como controlar isso, né? Se você executar aqui agora, ó, ele rodou. Se você olhar aqui nas tabelas, der um F5, ele criou uma tabela clientes com as colunas, ó, cliente ID, do tipo int4, né? Depois a gente entende um pouco melhor o que são esses tipos. Nome do tipo varchar, que é um texto, são vários caracteres, endereço, telefone e e-mail. Eu quero que você use sua imaginação e utilize diferentes campos aí também, tá? Vamos criar a tabela clientes. Poderia criar de que maneira também? Vamos lá. Vou voltar aqui, ó. Vamos dizer agora eu vou criar a tabela produto. Produto vai ter um tipo produto ID, um nome e uma descrição. Aqui está faltando, inclusive... Não, isso aqui é a tabela tipo produto. Esse modelo aqui a gente também já estudou, né? A gente já estudou ele aqui, discutiu. Então você vai criar essa tabela aqui tipo produto. Então você pode também vir aqui, ó, voltar, criar a tabela, criar a nova tabela. E outra forma, como é o nome da nova tabela? Tipo, eu estou criando tudo minúsculo, então eu vou criar assim, tipo underline produto, tá? Tipo underline produto. Aqui no Debeaver, aos poucos a gente vai se acostumando com essa ferramenta, né? Aqui no Debeaver você também tem dados e um diagrama da relação dessas tabelas, beleza? Então você tem aqui as colunas que a gente vai criar agora. Então vamos lá. Cadê as colunas? Tipo produto ID do tipo primary key, nome do tipo varchar e uma descrição do tipo varchar. Beleza? Então vamos voltar para cá. Tá aqui, ó, tipo produto estava criado, né? Não tem nenhuma coluna ainda. Você pode vir aqui e botão direito do mouse criar uma coluna. Como é o nome dela? Já esqueci. Tipo produto ID eu não sou obrigado a criar com o mesmo nome que está aqui, do mesmo jeito, né? Mas já que eu estou criando esse padrão, né? Onde eu coloco começo com maiúsculo e cada palavra eu coloco uma maiúsculo. Então, tipo produto ID. Certo? O tipo vai ser o quê? Vai ser um tipo inteiro. Então,
Então eu posso botar um int aqui, buscar. Estou criando uma tabela de uma forma diferente da que eu já tinha feito. Vou botar o int 4, tá? E eu já posso trabalhar ela como uma primary key. Então eu já marco aqui como um unique, porque toda primary key é unique. Marco aqui, ó, já a chave primária. E esse é o nome da primary key. Né? Esse conceito de chave primária a gente aprendeu na aula passada quando deu uma noção de modelagem, né? Então vamos lá. Eu tenho também um nome, varchar, coluna, criar nova coluna. Se eu clicar aqui em cima de coluna, ele já tem, né? Criar nova coluna. Em tabela, eu posso criar em tabela e criar nova coluna aqui. Veja que quando eu crio uma chave primária, já é criado também um tipo produto aí, tipo produto PK, que é o nome da constraint. Né? Não é uma coluna, é uma constraint que está aplicado nessa coluna tipo produto ID. Tá? Ele criou aqui, ele utilizou esse padrão, né? Ele botou tudo minúsculo mesmo. Então aqui eu vou criar uma nova coluna. A nova coluna vai se chamar nome, do tipo varchar, né? E depois eu vou marcar essa opção. Vou criar só assim, tá? Eu posso marcar aqui, ó, não nula. Beleza? Não nula. Ok. Varchar. Ok, esse aqui pode deixar assim. Se eu quiser fazer algum comentário. O nome da pessoa pode se repetir, então eu não vou marcar unique. As opções que eu tenho aqui seriam essas duas, eu não vou marcar. E vou dar um OK. Certo? A outra é descrição. Criar nova coluna. Descrição. Vou fazer desse jeito. Também não é não nula, ok. Ok. Veja que agora eu estou dando um F5 aqui. Se eu clicar aqui nas tabelas, ó, eu tenho duas tabelas. Né? E tenho nenhuma chave estrangeira. Né? Dentro dessa tabela eu tenho colunas e foreign keys, ou chaves estrangeiras. Aqui eu não tenho. Tenho essa foreign key, essa constraint aqui, que é a chave primária. E provavelmente vou ter também essa constraint aqui, que é uma clientes PKI, que também é uma chave primária. Tá bom? Deu uma atualizada aqui no F5. E ok. E aí, eu esqueci de executar aquela tabela. Eu atualizei e não executei. Isso é bom você ver o que é que acontece. Né? Você já viu como cria, né? Então eu vou copiar esse. Vou colar aqui. Rodar. Deixa eu ver se ele atualizou. Tipo produto. Ele agora criou do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Só que aqui com o código. Eu quero que você crie com o código, tá, gente? Para ficar o código aqui. Mas você pode sim usar as ferramentas. Eu estou mostrando duas formas. Eu volto lá no PGAdmin. A ideia aqui é que você... Quando eu dou F5 aqui, atualiza, aparece aqui o fast food. Que eu criei lá no Debiver. Tá dando esse bugzinho aqui, por isso que eu não tava... Se eu vim aqui em esquema... Depois eu vejo o que é isso. Public. Deixa eu ver aqui. Tables. Se ele vai conseguir. O 3 está sem esse problema. Eu vou abrir o 3. Esse é no 9.3. Atenção também é o seguinte. Ó, como o meu computador aqui tem mais de um Postgres, mostrar uma coisa para vocês. Quando eu criei aqui essa base, essa conexão, ela está conectada na localhost 5432, ou seja, localhost minha máquina 5432, a porta de conexão. Quando eu instalei o Postgres, eu tenho dois Postgres, tá? Eu tenho o 9.3 instalado, e tem o 15, mais recente. Mais recente acho que é o 17 no momento. Veja que aqui não aparece aquele banco. Por quê? Porque esse camarada foi criado no 9.3. Por que foi criado no 9.3? Onde está instalado o Postgres?
a conexão aqui da porta 5432 vai para o Postgres 9.3. Tá? Eu vou abrir meu terceiro a conexão aqui, o PGAdmin 3, que eu tenho. Talvez seja uma questão até de incompatibilidade. Ele é mais estável aqui com o 9.3. Se eu criar aqui, abrir ele, ó, Postgres, que é mais antigo, aparece aqui os databases, aparece aqui o fastfood, aparece aqui o esquema, public, tables, tem duas tables, é mais simples aqui, né? Porque ele não está com aquele bugzinho. Porque talvez seja pela questão da versão bem antiga, né? Então, aqui está, ó, cliente, as tabelas, as colunas, APK, do mesmo jeito que está lá que está aqui no Debiver. Tá? Então, o que você tem que fazer é criar os demais. Eu vou agora mostrar aqui no PGAdmin, vou criar a tabela produtos, colocar aqui nesse PGAdmin, caso você vai usar o PGAdmin, abrir aqui o SQL e jogar esse cara, ó. Create table produtos, certo? Product ID é um tipo inteiro, primary key, nome é um tipo vachar, tamanho 100, descrição, tudo normal, são campos normais aqui. Aqui ele criou um estoque tipo inteiro com valor default 0, ou seja, se você não colocar valores no estoque, ele não vai ficar nulo, ele vai ficar 0. Isso a gente vai estudar um pouco mais de detalhe essa aula aí de criação. Mas aqui você já vai tendo uma ideia. Aqui eu estou pedindo para você ter a ideia de chegar e digitar. Já está pronto, é só você executar para criar o banco. Depois a gente popula o banco para a gente trabalhar as consultas. Né? Depois a gente volta em como vou criar isso aí com mais detalhe. Tá? Então, e aqui ele está fazendo o quê? Ele está criando uma chave estrangeira, lembra? Ele está dizendo que tipo produto ID que é esse cara aqui, ó, tipo produto ID aqui, esse campo, vai se referenciar na tabela tipo produto ao campo tipo produto ID da tabela tipo produto, né? Que ele está aqui entre parênteses ao lado desse. E aqui ele está dizendo um delete set null, depois a gente comenta disso, já também não precisa, para não dar muita informação agora. Então, se eu executar aqui, o que é que ele vai procurar? Ele vai procurar a tabela tipo produto. Se a gente for aqui voltar no PGAdmin, qualquer um, tipo produto está aqui, ó. Tudo junto, né? Tudo junto em minúsculo, ó. Tudo junto em minúsculo, tá? Então, se eu tentar executar aqui, vamos tentar executar, rodou. Ele não tem um problema aqui de maiúsculo e minúsculo, tá? Ele rodou. Carry, rodada com sucesso, né? With no result, não tem nenhum resultado aqui, né? Nenhuma consulta. E o tempo aí que ela precisou. Se você volta aqui, dá uma atualizada, terceira tabela criada, tá aqui, ó, a tabela produtos. A tabela produtos tem 6 colunas, o ID do produto, o nome, a descrição, o preço, quanto tem em estoque e uma referência ao tipo dele, tá? Uma referência ao tipo dele. Eu gosto aqui do PGAdmin, é mais fácil, né? Você clica aqui nessa opção, ó, vou voltar aqui, ó. Você vê os campos, os dados, ó. Você pode inserir um produto aqui diretamente. Só que se você inserir um produto aqui, você tem que ter uma referência para o tipo produto ID, que está aqui, ó. Tem que existir primeiro um tipo produto ID. Por quê? Porque vai existir uma constraint aqui em produto. Eu vou fechar esses dois para vocês verem. Ó, tabela produto, ó. Colunas e constraints. Tem duas constraints. Quais são as duas constraints? Produto PKey, certo? Produto PKey, que é uma chave primária dessa tabela aqui, produto ID. E essa constraint aqui, você vê o código inclusive ao lado, que há uma constraint e aqui é uma referência dessa coluna com essa chave primária aqui em tipo produto. Então eu teria que ter um tipo de produto primeiro criado. Né? Então, por exemplo, eu posso forçar aqui um número 1 chamado, vamos botar aqui, Pedro, endereço de Pedro, Jerusalém, tá assim, tá? Só para facilitar.
telefone de Pedro, um número aí qualquer, e o e-mail de Pedro é pedro arroba Pedro arroba o que naquele tempo? Vamos botar aí arroba pescador.com.br, tá bom? Atualiza aqui, eu já tenho um cliente criado, certo? Volto, eu tenho 4 janelinhas aqui, ó, uma para o produto, uma para o cliente. Eu vou abrir uma aqui com a Carry, que eu rodei, e uma aqui que é o tipo de produto que eu vou abrir agora. Então, tipo de produto, eu vou abrir um produto, o nome do produto eu vou botar assim, peixe. Que tipo de peixe? Cioba. Então, qual é a descrição? Peixe, sei lá, de água salgada, com valor baixo. É o que vem na mente. Atualiza um tipo de produto, peixe cioba. Ou não, posso até melhorar. Vou apagar aqui cioba. Vou botar só o peixe. Como é que a gente faria aqui? Bota aqui só peixe mesmo. Então veja, atualizo. Estou bem criativo hoje. Atualizo, aí venho aqui, cadê? Se eu atualizar aqui no F5, ó, se você ver aqui, você já vai ter, ó, um tipo de produto. Não tem nenhum, tem um cliente, né, que vai comprar peixe. E aqui eu tenho um produto 1, nome do produto, peixe cioba. Aí ele vai dizer, ó, preciso da descrição do produto. Peixe barato, não sei nem se é. Ele está dando esse erro porque ele está dizendo, eu preciso de um preço, né? Aí dizendo aqui, R$300. Tem 0 no estoque, ó. Ele criou o registro, é tanto que veio por baixo. Como eu não botei nada no estoque, ele automaticamente botou 0. Mas eu preciso de uma referência. Ele até aceita a referência nula aqui. Nesse caso do modelo aqui, como eu criei o modelo, não vamos discutir isso agora, ele aceita uma referência nula, ou seja, eu não tenho um tipo de produto, mas eu vou botar aqui um 1. Pronto, atualizo, eu tenho agora o 1. Ou seja, o 1 é exatamente esse 1 aqui, né, do tipo de produto. Tipo de produto lá na tabela, que é um peixe. Peixe de água salgada. Não tá assim. Só peixe. Certo? Então, aqui eu já criei. Se você vir para cá e atualizar, você vai ver, ó, tem 3 tabelas agora, porque eu já criei a terceira lá no PGAdmin, tá vendo? Óbvio que você não vai ficar fazendo isso. Eu estou mostrando a vocês diferentes maneiras para vocês criarem essas tabelas. Tanto usando o TheBeaver com a ferramenta, quanto usando o código no TheBeaver, quanto usando o código no PGAdmin, quanto usando o próprio PGAdmin. Eu posso usar o próprio PGAdmin agora para criar a tabela. Tá? Quanto usando outra ferramenta, como o PGAdmin 4, que eu não estou aqui utilizando porque ela está mais dando um bugzinho aqui com a versão 9.3. Então eu posso criar uma quarta tabela aqui, que seria, vou abrir aqui o material, a tabela de pedidos, item de itens de pedidos. Então eu tenho uma tabela de pedido que vai ter um pedido ID, um cliente ID, um data de pedido e uma chave estrangeira. Veja como eu posso fazer isso no PGAdmin. Vou criar aqui, ó, um new table, nome é pedidos, vou botar minúsculo, tudo minúsculo, só para ficar bonitinho. Pedido ID é uma coluna, eu já posso vir aqui em columns, já adicionar uma coluna, pedido, epa, aí não dá certo, né? Pedido ID, do tipo, eu vou botar int 4, deixa eu ver aqui, esse não. Aqui pode ser integer também, que no PGAdmin normalmente a gente utiliza, pode estar esse. Você pode botar aqui também integer, não tem problema. Essas questões de tipo são definições depois. Então eu posso dizer aqui, ó, esse camarada, ele vai ser o quê? Do tipo inteiro,
tá? Não vou adicionar mais nada aqui nela. Vou dar um OK. Lembra que esse cara não é uma chave estrangeira, uma chave primária, né? Pedido ID. Então vou aqui em Constraints e vou adicionar, ó, uma primary key, ó, add. Aí eu tenho que dizer o nome da primary key. Eu estou fazendo na mão aqui esse PK, às vezes é mais rápido fazer o código, né? PK o que? PK pedido, rapaz, de novo, ID, né? Aí eu tenho que vir aqui em Columns, escolher a coluna, adiciono, dou um OK, criei, ó. Criei o que? A tabela, deixa eu atualizar, aqui, ó, a tabela, tá aqui, ó, pedidos, com uma coluna e uma constraint. Óbvio que eu vou precisar de outras colunas, então new object, new column, eu posso só colocar aqui, ó, cliente ID. Na verdade, esse cliente ID você já sabe que vai ser uma referência, né? Então o tipo aqui é importante que você bote o tipo correto. OK. Depois eu crio a chave estrangeira também. E posso botar um data pedido, date not null. New object, column, data pedido do tipo date, certo? Eu posso aqui marcar not null. Se eu quiser botar um valor default, eu coloquei, não. Variables, tá? Aqui ele inclusive vai botando o código que está sendo feito, pessoal. O código que está sendo feito. Como ele já tem uma tabela pedidos criada, ele está dando um comando aqui de DML, né, de manipulação. Não, desculpa, de DDL, né? Definição, que é o alter table. A gente vai comentar lá na frente. Pedidos, né? Ele está alterando a tabela pedidos, adicionando uma coluna chamada data de pedido do tipo date not null. Tá? OK, então ele criou aqui, ó. Cliente, data de pedido, qual é a outra? Cliente ID, data de pedido. Sim, e agora eu tenho que criar a chave estrangeira. Como é que eu faço isso? Eu tenho que linkar esse ID do cliente aqui com o pedido, para eu saber de quem é esse pedido. Cada pedido que está sendo registrado vai ter que ser de um cliente. Então, de quem é? Então, eu clico no botão direito, New Object, Foreign Key. Então, aqui na Foreign Key, eu vou dar um nome, vou chamar de FK cliente pedido. Qual é a coluna? Aqui tem muito cuidado. A quem você está se referenciando? Estou me referenciando, ele já está aqui. Qual a tabela que você vai se referenciar? Na tabela clientes. Qual é a coluna local? A coluna local é a coluna cliente ID. Né? Coluna local da tabela pedidos. Eu estou na tabela pedidos criando uma constraint na tabela pedidos. Então a coluna local é uma coluna da tabela pedidos. É a coluna cliente ID. E eu estou me referenciando a quem? A cliente ID da tabela pedidos. É outra coluna e outra tabela. Se eu mudar aqui, por exemplo, para produtos, vai aparecer os campos da tabela produtos aqui. Mas eu estou me referenciando a clientes. Então aqui está OK. Tá? Se não entendeu, dá um pause aí para tentar entender. Adiciona. OK. Pronto, criei a constraint. Pessoal, eu conseguiria trabalhar sem essa constraint? Sim, mas você pode perder integridade aí, os dados podem ficar, né? Você vai terminar adicionando referências a clientes que não existem. Do jeito que você está fazendo agora, você criou uma referência, obrigatoriamente, o cliente ID aqui, ele tem que existir. Né? Todos, você pode olhar, para eu criar essa tabela, para criar esse cara aqui, ó, eu precisei rodar esse código ó, por debaixo dos panos. O cliente ID ó, precisou dar um alter table. Por que o alter table? Porque a tabela pedido já tinha sido criada antes por mim. Né? Aqui é a mesma coisa. Se você clicar em cima de pedidos, você vê o código todo. Se você não se preocupar tanto com essa parte aqui, mas só essa, você vai ver que é bem parecido com o que a gente já está vendo. Né? Pedido ID do tipo integer, foi o que a gente fez. Ó. Tipo integer, aí ele criou uma constraint aqui, ó. Uma forma diferente de criar uma chave primária. Ele criou uma constraint, o nome da constraint, qual é o tipo da constraint, primary key, e aonde? Em pedido ID. Criou uma constraint, o nome da constraint, o tipo da constraint, que é foreign key,
Aonde? Em cliente ID. Isso aqui já é uma chave estrangeira. Só que aqui no caso da chave estrangeira eu tenho que me dizer a quem eu estou me referenciando. Ele diz, ó, reference clientes, ou seja, referenciando a tabela clientes, no campo cliente ID, e aqui um bocado de informações que a gente não vai discutir agora, que não é o momento, beleza? Então, fecho aqui, está criadas as 4 tabelinhas já. Tem a tabela pedido, e a última é exatamente o itens do pedido. Para cada pedido eu tenho um conjunto de itens, né? Um pedido ele é de um cliente, mas ele tem, desculpa, um conjunto de itens. E cada item, inclusive, vai se referenciar a um produto. E vai ter uma quantidade desse produto. Aqui eu vou, para facilitar, eu vou colar esse, copiar isso aqui para... Não quero que vocês façam isso, tá? Se eu rodar, posso rodar aqui, como eu já mostrei a vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse banco aqui ainda. Essa conexão. Atualizado, deixa eu ver aqui se eu... Aqui é bem parecido do que a versão anterior, né? Eu queria criar uma tabela se eu quiser, ó, mas eu não vou fazer isso. Eu vou aqui em SQL. Deixa eu abrir aqui um... Cadê o banco? Aqui, inclusive, pessoal, o código, né? Para criar o banco de dados, né? Algumas coisas que ficam embutidas aí. Mas o simples código create database e o nome do banco, você já cria. Mas como a gente criou esse banco de dados pela ferramenta, por debaixo dos panos ela fez isso aí. Tá? Deixa eu abrir aqui. Query Tools. Se eu jogar esse código aqui, vamos ver se ele vai rodar. Rodou. Aqui na outra ferramenta, né? Se eu atualizar aqui ele não estava abrindo as tabelas, né? Era aqui. Mas aqui eu abro, deixa eu ver, aqui. Criou aqui, ó, tabela 5, que é a tabela itens pedido, com as colunas já criadas, as 3 constraints, ó. Uma chave primária para item ID. Se você olhar no código aqui, você já vai ver que a chave primária é em item ID. Né? Você olha também aqui nessas informações. Eu gosto do PGAdmin, acho ele mais limpo, principalmente para quem está aprendendo. Agora o DBeaver é mais interessante, são vários bancos que você trabalha, né? Mas no caso do curso aqui é suficiente demais o PGAdmin, também você não precisa instalar outra ferramenta, né? Agora o DBeaver é mais completo, tem a questão de diagramação, diagramas, enfim. Itens pedidos você achar melhor. Itens pedido, aqui isso é a chave estrangeira, ele está dizendo que é o campo pedido ID, né? Se referenciando aqui a pedido ID. Beleza? Esse campo aqui, ó, porque tem o mesmo nome, é pedido ID, tá? Aqui é o itens de pedido, tá? Então esse campo aqui, pedido ID, referencia ao campo local de itens de pedido, que está se referenciando à chave primária, pedido ID lá de pedidos. Tá? Isso que ele está dizendo aqui. Se você olhar para cá, também ele vai dizer isso. Ó. Essa chave estrangeira aqui, ela é aqui, ó, na coluna Child e Columns, né? Pedido ID, está se referenciando a pedido ID lá de pedidos. Já essa daqui é a produto ID, que se referencia a um produto. Então, todo item de pedido, ele vai ter o pedido qual o produto, né? Então, por exemplo, quando o item de pedido se repete, deixa eu vir aqui, se eu der F5 aqui, ó, todos os vão aparecer, certo? Se o item de pedido se repete, é o caso aqui, ó, se o item de pedido se repete, deixa eu, por exemplo, se eu clicar aqui em pedidos e abrir, ele não tem nenhum pedido. Mas eu digo, pedido 1 foi feito pelo cliente 1 na data 10/10/2012, por exemplo. Certo? Criou. Quando eu vou criar aqui os itens de pedidos, eu vou dizer, o item de pedido 1 é do pedido 1. Eu não preciso mais dizer ao cliente qual o produto. Produto 1, quantos? 10 produtos 1 e o preço calculado. Isso aqui é um campo que não é necessariamente preciso. Tá? Esse campo deveria ser, toda vez que eu inserisse
um valor, esse campo deveria ser calculado pelo sistema. Não é normal a gente utilizar valores calculados aqui, porque se eu quero saber o preço, eu já discuti isso, desse item de pedido, né? Se eu quero saber o preço desse item de pedido, é só eu pegar os 10 e multiplicar pelo preço do produto. Eu tenho um produto que é o produto 1, vou lá na tabela produto, não sei nem mais onde ela está aqui, essa, pedidos, essa aqui. Vejo o preço dela e multiplico por 10, vai dar 3 mil. Mas, às vezes, a depender do problema, aqui, você faz isso porque se você quiser esse valor, você já tem ele aqui. Você não precisa realizar esse cálculo. Agora, óbvio, se a gente está fazendo isso manualmente, não é legal. A gente pode errar a conta aqui, né? Entendeu? Mas se você está fazendo isso em um sistema, você vai programar isso para ele pegar esse valor e multiplicar pelo valor do produto 1 que você vai buscar com uma consulta select lá na tabela produto 1. Tá? Isso aqui é uma coluna que você poderia retirar depois. Certo? Então você já inseriu esses dados aqui. Se você continuar no exercício, no material, você vai ver aqui alguns tipos de produtos sendo inseridos. Eu vou inserir esses tipos de produtos aqui, que vai ser diferente dos que já tem, né? Vou aqui no Query. Posso inserir aqui, posso inserir pelo Debeaver, certo? Posso inserir aqui, vou abrir um novo script SQL. Vamos ver se ele vai inserir essa galera. Aqui eu acho que eu vou ter que ajeitar esse... Tá ruim assim, né? Eletrônicos, tem que ter cuidado aí, você deixar bonitinho, né? Se você for copiar e colar. Então aqui também ele não vai... É assim, ó. Se você for copiar e colar, você precisa ao menos entender isso. A gente não vai discutir isso agora. Que a ideia aqui da aula é que vocês apenas montem esse banco, né? Mesmo que ainda não compreenda totalmente a criação do banco e a inserção de registro. A gente não vai trabalhar ainda aqui com, por exemplo, a atualização de dados ainda, né? Mas é só para poder certo? Só para poder funcionar. Então, se você rodar aqui, ele disse aqui, ó, atualizou, eu acho que ele só, deixa eu ver aqui, eu criei tipo de produto, né? Tipo de produto. Quando eu dou 2 cliques aqui, ele vem, ó, 2 cliques na tabela, ele mostra ó, as colunas. Aqui ele já mostra de forma diferente lá do PGAdmin, né? As constraints, os dados aqui, ó. Então ele tem 2 tipos de produtos, ó. Criou o vestuário, só criou o último, né? E o peixe, né? Vamos voltar aqui, cadê, ó? Ele está aqui, ó, nesse script 5. Ele criou só vestuário. Se você selecionar assim, ele só criou o último. Mas eu vou dar um F5 aqui. Não, F5 não, é um Ctrl digitar. Ou, se você olhar agora nos dados de tipo de produto, ó, tipo de produto dados, se eu atualizar aqui, ele aparece, ó. O 2 é móveis. Se eu tentar rodar agora novamente, eu vou voltar aqui e rodar esse. Vê. Ele deu um erro. Por quê? Já existe o número 1, que é peixe. Tipo de produto ou peixe. Já existe. Né? Então eu posso clicar aqui, botão direito. Deixa eu ver se tem a opção aqui de apagar esse item. Eu posso deixar esse item e posso também mudar o ID aqui, né? Aqui no PGAdmin você faz isso mais rápido. Você tem aqui. Você pode fazer isso com código, tá? Com comando também, mas não é o caso agora. Pronto, aqui, ó. Se eu vir aqui e atualizar, ó, ele já tem os 3 que eu trouxe lá. Eu estou no PGAdmin. O banco é um só. Vou clicar nesse camarada e clicar nessa lixeirazinha aqui, ó. E apaguei. Apaguei. Atualizei. Aí vê uma coisa, que isso é discutível depois. Eu apaguei um tipo de produto, né? Apaguei um tipo de produto. Deixa eu abrir aqui, esse é o cliente. Esse é o tipo de produto. Esse é o pedido. Cadê o produto? Tá aqui. Olha o que aconteceu. Eu não apaguei o tipo de produto.
O tipo de produto 1 apagou. Aquele produto 1 já não existe mais com um tipo aqui. Por quê? Porque não existe mais um 1. Né? Se eu apagar aqui, ó, esse produto... Agora, isso depende de como a gente configurou, tá, gente? Eu poderia ter feito de um jeito que apaguei o tipo de produto, ele ia dar um erro. Pá! Por quê? Existe um produto relacionado a esse tipo de produto, não pode ser apagado. Mas isso a gente vai discutir lá na frente. E é uma forma de como eu criei essa chave estrangeira. Eu apaguei um produto agora, ó. Ele apagou. Mas você disse a mim que tinha um pedido, desculpa, um item de pedido que tinha esse produto, ó, produto 1. Quando eu atualizo, ele perde. Eu vou apagar agora esse item de pedido. Apaguei, sim. Se eu for lá no pedido, ó. Não, o item de pedido é que tem um pedido. Eu teria que ter apagado o pedido primeiro, né? Mas tudo bem. Apago o pedido aqui. Né? O pedido é só. Ele não precisava de... Ele poderia ser apagado. Pronto, agora não tenho mais nada. Agora só tenho o cliente, que é Pedro. Né? Se eu agora tentar inserir aqui esse comando, tá aqui ó, no Debeaver. Agora eu vou tentar inserir esse cara. Agora ele inseriu. Se você vir aqui em tipo de produto, dados, e der uma atualizada aqui, ó. 1, 2 e 3. Os 3 tipos de produtos, certo? Para ficar como no material, eu vou fazer isso aqui. Tá? Eu vou criar só esse, produtos aqui. Você pode vir aqui no PGAdmin agora, vamos vir aqui. Dar um Enter e colar. Vou selecionar. Aqui ele parece que colou melhor, não foi? Deixa eu ver. Deu um errozinho de sintaxe. Deixa eu ver aqui se ele acerta esse. Ele não está reconhecendo, eu acho, talvez. Não está reconhecendo essas aspas simples. Eu teria que, sempre que tiver essas... Ó, tá vendo? Notebook, deixa eu ver agora. Agora rodou. Então eu criei um novo produto. Vou criar outro produto. É isso aqui. Nômica. Para escritório, camiseta. Não se preocupa se não entende ainda como está sendo criado esses produtos com o comando. Tá? Ó, se eu der um F5 aqui, ele vai dar um erro aqui porque vai dizer que a chave 1 já existe. Ele não vai deixar. Já existe. Ó, produtos. Tá aqui produtos. Ó, F5 já existe no notebook. Se eu rodar esses dois, aí ele deixa. Ó, rodei os dois. Ó. Tá aí, ó. E os tipos diferentes aqui. Ó, tipo de produto existindo também normal. Se eu continuar aqui, ele vai tentar inserir mais um produto, inserir clientes, inserir pedidos, inserir itens de pedidos. A gente pode fazer isso aqui logo. Também pode fazer aqui. Tá? Eu vou... só organizar esse camarada. Inserir clientes, ó, inserir esse smartphone aqui. Veja que eu estou usando diferentes ferramentas, né? Aqui eu vou selecionar e vou dar um Ctrl de espaço, vou rodar aqui, ó, inserir mais um. Esses clientes eu já tenho um lá, né? Eu já tenho um. Eu posso aqui até dar um pausazinho, só para não ficar muito grande, mas você pode aí já entender o que é para fazer. Porque tem aspas simples aqui. O que é que ele está fazendo? Ele está dizendo, ó, insira na tabela clientes. Aí ele define entre parênteses os campos. Certo? Define entre parênteses os campos. E para cada campo, os valores que eles vão ter depois. Eu digo values e os valores. Basicamente é assim para inserir um comando de dados, mas não é o que a gente está de fato agora estudando, né? Então, deixa eu ver aqui, olha a data como fica também. A gente vai ter um momento para isso aí, tá?
vem aqui. Tá? Pronto. Aqui eu tenho uma inserção um pouco mais bem elaborada, mas não precisa se preocupar agora com ela. Vamos botar aqui. Eu vou inserir esses clientes. Veja que o cliente Pedro, abrir aqui, ó. O cliente Pedro, ele já existe, ele é código 1. Eu poderia inclusive mudar aqui, apagar essa linha, Pedro. Tá, deixa eu ver se ele apagou aqui. Que executar. Cadê? Aqui não. Pronto, apagou. Onde é que eu estou? Aqui. Então, se eu criar, vamos ver se ele cria esses clientes. Né? Aparentemente sim. Dá um F5, tá? Os 3 clientes. Vamos ver se ele cria aqui esses 3 pedidos. Ele criou 3 pedidos aqui, ó. O pedido só tem o ID, quem é o cliente e a data. Então, cada cliente fez um pedido. Né? Então, tem aqui pedidos. Deixa eu ver, não rodei não. Vou rodar aqui. É porque às vezes eu aperto F5 e F5 é no peixinho de mim. E aqui eu criar os itens de pedidos. Para cada pedido ele também criou um item. Algum errozinho aqui. Tá. É porque aqui eu tô usando coluna prespotal da relação entre não existe. Da relação item de pedido. Quando ele fala relação é da tabela, tá? Na prática. Então, itens de pedido ele tem uma coluna chamada é preço calculado aqui. Eu vou botar preço calculado. Então, cuidado com isso aí, ó. Na hora que for rodar. Deixa eu ver aqui. Rodou. Certo? Ele fez um insert mais bem elaborado aqui, mas não, com certeza não vamos discutir isso. Agora a ideia é que você rode e só veja. Esse insert básico, acho que dá para você entender o que ele está sendo feito. Insert em tipo produtos. Nos campos tais, os valores tais. E esses valores têm que estar na mesma sequência dos tipos, beleza? Então agora, se você olhar aqui, ó, produtos, tem esses 4 produtos. Aqui eu tenho esses clientes, veja que atualizou. Estou apertando F5. Aqui eu tenho esses tipos de produtos. Aqui eu tenho esses pedidos, ó, cada pedido, 3 pedidos, cada pedido de um cliente, né? Óbvio que isso aqui poderia ser do mesmo cliente, não teria problema. Né? Porque um cliente ele pode fazer vários pedidos. E aqui os itens de pedidos. Veja aqui, ó, cada item de pedido, esse pedido aqui, por exemplo, pedido 3 se repetiu. Por quê? Porque tem 2 itens nele. Tem o item 3 e o item 4. E o item 3 se referencia ao produto 3, né? E o item 4 ao produto 4. Se você olhar quem é o produto 3, é uma camiseta e um smartphone. Então o cara comprou uma camiseta e um smartphone. Aí volto aqui em pedidos. Pedido 3 foi do cliente 3, né? Para facilitar. Então, o pedido 3, que é do cliente 3, eu tenho essa informação lá em pedido, comprou o produto 4, que é o smartphone, e o produto 3, que é uma camiseta. Foram 3 camisetas e um smartphone. Aqui ele calculou, usando aquela formulazinha lá que vocês viram que eu disse que não vou falar agora. Né? Ele teve que fazer isso calculando. Foi o que ele fez aqui. Eu disse que não vou falar, mas fico querendo falar. Né? Ele foi na tabela de produto, pegou o preço do produto, onde o produto é igual a 1. Né? Que é exatamente o produto que você está passando aqui. Ó. Pegou onde o produto é 2. Pegou onde o produto é 3, que ele está passando aqui, ó, o produto é o terceiro elemento. Ó. Aí ele pega essa informação e multiplica pela quantidade. A quantidade também foi 3. Ó. Comprou 3 camisetas, então 3 vezes o preço do produto que ele está buscando aqui com o Select. Não precisa entender. Se não entendeu isso, não se preocupa, vai ter momentos para isso. Tá? O que eu quero agora é que você consiga rodar. Consiga criar esse banco de dados e deixar assim preparado. Para essa aula, esse é o objetivo, tá? Claro, todo o conhecimento, toda a discussão que teve da aula, óbvio, né?
Mas o objetivo é que você deixe isso preparado assim. Beleza? Óbvio que teve toda a aula aí, todo o conhecimento, criação do banco de dados. Né? Uso do PGAdmin, do TheBeaver. Né? Se você não instalou ainda, instale. Essa é a ideia dessa aula. Óbvio que a gente, com o passar da carruagem, nas próximas aulas, vocês vão ter mais práticas ainda das duas ferramentas. Tranquilo? Vou ficar sempre usando as duas ferramentas. Então, pessoal, por hoje é isso aí. Tá? Valeu. Eu vou mostrar aqui a vocês, ó, não tem mais nada. Que ele fala do Insert Tool, a gente já entra para a aula de consultas, certo? Então, por hoje é isso aí. E até a próxima. Um abraço. Que Deus abençoe vocês. Fui, galera. Vou fechar aqui. Fechar esses caras, ó. Você pode ir fechando. Se você quiser salvar, tá? Não vou salvar, não. Isso. Aqui, ó. Você pode ir fechando. E tá ok. Beleza? Então... Valeu, galera. Um abraço. Deus abençoe vocês.